Capítulo 8. Nostradamus, Malaquias, Astrologia, as Pirâmides, Daniel. Abre aspas. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o que for bom. Fecha aspas. São Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Vejamos agora o que nos dizem em relação aos nossos tempos alguns profetas mais conhecidos. Michel Nostradamus nasceu em Provença, na França, em 1503. Dele temos 1 milhar de profecias, em 10 centúrias, que começaram a ser publicadas em 1555. Muitas delas foram logo se realizando, dando fama ao seu autor. Embora não use muito a simbologia, como no Apocalipse, o texto aparece obscuro, com sentido velado. Isso porque, para os homens, além de não ser bom saber o futuro, também pode ser perigoso conhecê-lo. Eles querem ter êxito em seus intentos e não toleram oposições de mau augúrio. Por isso, acreditando poder assim deter o destino, perseguem e até, se puderem, suprimem o profeta que lhes anuncia sua derrota. Estas famosas centúrias astrológicas começaram a ser escritas em 1547 e chegam a predizer até o ano 2001. Interessa, pois, também aos nossos tempos. Se bem que o cálculo dos anos seja feito com uma contagem diferente da nossa, o estabelecimento das datas foi possível com base em cálculos astrológicos de acordo com o zodíaco, medindo as posições dos planetas e das constelações. Ora, sem entrar no emaranhado dos pormenores, estes últimos 50 anos de nosso milênio são anunciados nessa profecia como dramáticos: guerras, invasões, revoluções internas e perseguições religiosas. Entrariam em ação vários anticristos. Surgirá uma ideologia horrenda e a Igreja de Roma será perseguida. Na Itália dominará um chefe vermelho e um falso papa. O verdadeiro fugirá, talvez aquele designado por Malaquias como, abre aspas, pastor et nauta, fecha aspas. A Europa estará à mercê das guerras e da desordem e assistirá ao fim da Inglaterra. Em 1999, haverá a última invasão asiática. O anticristo é uma força constituída pela doutrina ateu-materialista, a ideia anticristã que vai sendo personificada na história em vários indivíduos, mas com as mesmas finalidades, tal como no Apocalipse. Essa força está contra toda concepção espiritual que ela quer destruir. Seu método é a desordem, seu objetivo é desorganizar tudo, sua verdadeira meta é o caos. São os princípios de Satanás. As forças do mal estão claramente individuadas. Chega-se assim, com vários períodos e episódios, ao fim do século. Com esse dramático final, terminam as profecias de Nostradamus. Muito mais antigo que Nostradamus é o monge irlandês Malaquias, nascido em 1094. Ele ficou famoso por ter compilado um escrito, abre aspas, Lignum Vitae, fecha aspas, em que se acha um elenco de 111 pontífices, desde o Papa Celestino II, 1143, até o último Papa, Pedro II, o Romano. Cada Papa é definido não pelo nome, mas por um dístico característico que o individua pelo temperamento, posição histórica e feitos mais notáveis. Achamos assim delineados também os mais recentes e os próximos futuros. Pio IX, Crux de Cruz, Leão XIII, Lumen in Coelo, Pio X, Ignis Ardens, Benedito XV, Religio de Populata,
Pio XI, Fides Intrépida, Pio XII, Pastor Angélicos, o atual Papa. Teremos depois os últimos 6 da cristandade. Primeiro, Pastor et Nauta. Segundo, Flosse Florum. Terceiro, De Mediate Lunae. Quarto, De Laboris Solis. Quinto, De Gloria Olivae. Sexto, Petrus Romanus. Pastor et Nauta talvez signifique viagens e proveniência de longe. Flosse Florum pode significar um reflorescimento de homens bons, tal como uma leva de mártires, ou seja, ao invés de vitória do bem, perseguição. De Mediate Lunae mostra-nos a igreja dilacerada por um cisma, um antipapa, atravessando tempos muito difíceis, como já dizia Nostradamus. De Laboris Solis. Trabalho quer dizer esforço, e sol significa verdade, ou seja, trabalho forte para fazer triunfar a verdade, esforço de que também nos fala Nostradamus. De Gloria Olivae. A oliveira é o símbolo da paz. Mas será essa a calma que precede o furacão, ou talvez a realização da conversão dos judeus ao cristianismo predita por São Paulo? Petrus Romanus, o dístico completo diz, abre aspas, na última perseguição à Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações, após o que a cidade das 7 colinas será destruída e o tremendo juiz julgará o povo. Fecha aspas. O último pontífice, portanto, seria Pedro II, o único que traz o nome daquele que depois foi chamado o primeiro. Faltariam 6 papas para chegar ao final dos tempos. Pode-se calcular que cada papa, em média, governa 9 anos. O tempo pode ser suficiente para contê-los, dado que faltam quase 50 anos para 2000. Apenas cerca de meio século nos separariam de Pedro II e do fim do papado. E aqui também tudo coincide com o Apocalipse. Acrescente-se ainda uma estranha coincidência. Na Basílica de São Paulo, em Roma, onde se encontram os medalhões de todos os papas até hoje, há espaço vazio para apenas mais 6. E isto coincide com a profecia de Malaquias. De tudo isto valeram-se os inimigos do cristianismo para prognosticar o fim do papado. No entanto, isto não quer dizer o fim da igreja, assim como o fim do mundo não significa fim de tudo, mas apenas nascimento de um mundo diferente. Pode perfeitamente mudar a forma de organização eclesiástica ou desaparecer totalmente numa civilização mais espiritualizada. Neste mesmo sentido, termina a visão, que está narrada no centro do volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Na ocasião, não podíamos saber destas coincidências. Sem dúvida que a frase, abre aspas, haverá um só rebanho e um só pastor, fecha aspas, não pode significar um imperialismo religioso sob um chefe terreno, mas apenas uma fusão de almas sob a direção de Cristo, supremo chefe espiritual. Em uma nova civilização de tipo espiritual, é lógico que especialmente a religião se espiritualize e que se possa realizar transformações hoje incríveis e impossíveis, com mudanças radicais daquelas condições atrasadas que, no entanto, são hoje inevitáveis devido ao grau ainda involuído da maioria. Também Ana Catarina Emmerich diz que 50 ou 60 anos antes de 2000, Lúcifer seria posto em liberdade durante aquele tempo. Mais ou menos as mesmas coisas anunciam as revelações de La Salette, publicadas em 1870. Mas observemos o que diz o Zodíaco. Não é absurda a teoria das correspondências psicocósmicas, tanto para os indivíduos como para os povos. Não se pode excluir, a priori,
a possibilidade de uma astrologia mundial que defina o horóscopo não de indivíduos, mas da humanidade, fixando os acontecimentos históricos em relação aos movimentos e posições estelares e planetárias. Sem dúvida existem harmonias no universo, ressoando umas nas outras em ritmos de ondas e retornos, que são a pulsação harmônica do pensamento da lei. Tudo o que existe faz parte de um grande organismo, onde a ordem reina e cada parte, como no corpo humano, está em seu lugar com sua função determinada. Ora, o zodíaco nos anuncia, para as proximidades de 2000, o fim da época colocada sob o signo de Peixes e o ingresso na era de Aquário, cuja aproximação já está nos influenciando. Cada signo do zodíaco é geralmente terminado com o caos, de onde surge um novo tipo de vida que parece renovar-se assim. Quem pode dizer que as subterrâneas maturações biológicas não querem produzir hoje um ser mais evoluído e que o ser atual seja apenas o último produto de uma era em decadência? Isto é menos absurdo hoje do que já o foram há 100 anos o avião, o rádio e a televisão. Quem sabe se nas leis da vida tudo isto já não esteja escrito e no mistério dos seus inexauríveis recursos já não esteja germinando em segredo uma nova sensibilização psicoespiritual, sob a qual deverão mudar nossas formas de vida individual e social. A história tem suas curvas. Como excluir a priori que esta não seja uma delas? E se justamente o nascimento de um novo tipo biológico assim for necessário para que se possa realizar na Terra o esperado reino de Deus, como impedir a vida de fazer isto acontecer? Não é lógico que num organismo universal a vida trabalhe harmonicamente do plano físico ao psíquico com as forças espirituais das religiões? O fim deste século está dominado por um conflito astrológico entre dois planetas, Saturno, conservador e tradicionalista, e Urano, inovador e revolucionário. Conflito, portanto, entre as tendências negativas, destruidoras e materialistas daquele e as tendências positivas, construtoras e espirituais deste. Violência de um lado, bondade do outro. O fim desse nosso signo de Peixes é bastante atingido por contrastes e muito atribulado, mas o futuro, sob o próximo signo de Aquário, apresenta-se com características benignas, opostas ao precedente. O momento é grave e está saturado de grandes forças em conflito. É perigoso e até mesmo doloroso, mas rico de imensos recursos e possibilidades futuras. Esta hora não é de paz, mas de tempestade, da mesma forma que é também a hora dos grandes homens, dos grandes ímpetos e esforços, das grandes criações. Abre aspas, elevar-se através da tempestade, fecha aspas, assim dizia Beethoven. É verdadeiramente a ruína de uma época, o fim de um mundo, para dele fazer outro melhor, o fim de um tempo, para recomeçar um novo tempo. Abre aspas. Este é o século em que se estabelecerá o reino de Deus na terra. Fecha aspas. Escreveu Bahá'u'lláh, o profeta filho do Irã. Teremos 50 anos de lutas e de esforços, e em 2000 surgirá a aurora da nova civilização do espírito para o terceiro milênio. Ouçamos agora os estudiosos das pirâmides. A maior esfinge que se conhece, com 60 metros de altura, surge na planície de El Giza, no Baixo Egito, entre as pirâmides de Quéops e de Quefren, como se guardassem um grande segredo. São 3 pirâmides, a de Quéops, a de Quefren e a de Miquerino, sendo que a primeira, a maior, pode ser definida como um livro de pedra, onde está escrita a história da humanidade. Parece, com efeito, que aquela pirâmide não foi apenas túmulo de um rei,
mas também que por meio dela os antigos egípcios quiseram revelar aos pósteros o futuro, transmitindo-nos numa linguagem de pedra e com medidas simbólicas correspondentes a futuras datas históricas, uma mensagem que se refere a nós nos tempos atuais. Interessa-nos, portanto, procurar compreender essa mensagem, pela qual os sacerdotes e astrólogos que dirigiram a construção quiseram imprimir na pedra uma expressão geométrica do determinismo histórico da lei. Os egiptólogos acreditam que essa pirâmide tenha sido construída entre 2.500 e 3.000 anos antes de Cristo. A última data da mensagem escrita é o ano 2001. Estão previstos, portanto, desde época bem remota, os acontecimentos odiernos e os precedentes. Seriam os egípcios sábios o bastante para abarcar com um olhar 5.000 anos de história e prever a tanta distância de tempo? Parece que sim. Eles conheciam tanto as leis como os lados ocultos da vida, que escapam à nossa ciência positiva, e também eram cientistas no sentido moderno. Essa pirâmide está situada com a máxima aproximação possível no ponto central da massa global terrestre. Revela a distância mínima exata do Sol à Terra e o diâmetro polar de nosso planeta. Sua orientação norte-sul é exata. É o primeiro meridiano, mais perfeito que o de Paris ou de Greenwich, porque atravessa o máximo de continentes e o mínimo de mares, separando em duas partes iguais a terra habitada do globo. A pirâmide exprime o ano sideral, o valor exato do número π como 3,1416, o valor de nosso metro linear, as posições e os ciclos das estrelas, etc. Não é, portanto, absurdo que os egípcios, conhecendo então tudo isto, pudessem conhecer também o desenvolvimento dos ciclos históricos. Estudando as pirâmides, conclui-se que seus construtores conheciam também os períodos da civilização egípcia, hebraica e cristã. A pirâmide de Quéops tem 137 metros de altura. Tinha um revestimento de calcário claro que a fazia resplandecer ao sol. Foram necessários 10 anos para construir os alicerces e 20 anos para levantar a pirâmide. Trabalharam nela 100.000 homens, renovados de 3 em 3 meses. Calcula-se que para construí-la foram empregados mais de 2,5 milhões de metros cúbicos de calcário, com o peso total de 6,5 milhões de toneladas. Esta pirâmide não tem ponta. Na Bíblia há muitas referências à ponta da pirâmide, à pedra angular como símbolo do Messias. Ele teria vindo, teria lançado sua mensagem moral, mas os homens não o teriam ouvido. Assim, os construtores não puseram ponta na pirâmide de Quéops. As outras têm ponta. A mensagem desta pirâmide fica mais compreensível se comparada com o Livro dos Mortos. Com efeito, este livro e aquela mensagem foram os maiores documentos que a antiguidade egípcia nos transmitiu. Há neles uma fundamental identidade de conceitos. Penetremos agora na pirâmide em sua estrutura interior de câmaras e corredores, para ler a mensagem geométrico-astronômica dirigida aos povos futuros. O conjunto externo já nos anuncia essa mensagem na forma do monumento. Há uma lei quaternária que dirige o mundo. Pode-se dizer que toda a vida, em cada fenômeno, obedece a um ciclo de 4 fases: nascimento, desenvolvimento, madureza e fim. Tudo o que acontece deve ter o momento da gênese, da subida, da plenitude e, por fim, do esgotamento e morte. Isto ocorre no desenvolvimento tanto de uma tempestade meteorológica como de uma civilização, tanto no dia, manhã, meio-dia,
tarde e noite, como nas 4 estações do ano e nos 4 períodos da vida humana: infância, juventude, madureza e velhice. Também a evolução de nosso planeta foi dividida pelos geólogos em 4 épocas, da primária à quaternária. Esta lei geral está expressa no quadrado da base, sobre o qual se eleva a pirâmide em suas 4 faces. Mas cada uma delas é um triângulo, remetendo-nos ao número perfeito 3. Assim, os 4 tempos da vida material completam-se com os 3 momentos do Espírito, a Trindade, e o todo se une no vértice, que exprime Deus, a mente dirigente do universo. E o conjunto 4 e 3 forma o 7, número mítico. Também ele parece exprimir o ritmo de outra lei. São 7 os dias da semana, as notas musicais, as cores do arco-íris, as virtudes, os pecados, os selos, os anjos com as trombetas, as taças da ira divina no Apocalipse. Assim, já no seu exterior, a pirâmide de Quéops parece cheia de simbolismos, mas é em seu interior que o pensamento dos grandes sacerdotes do Egito, que idealizaram o monumento, foi mais completo. Na fachada norte da pirâmide, no 16º degrau, há uma entrada que leva a um corredor descendente. Este se divide depois em outros corredores, ascendentes, descendentes e horizontais, que terminam em várias câmaras. Não há inscrições. As pedras são unidas sem argamassa, tão bem justapostas que é impossível introduzir entre elas a lâmina de um canivete. Do comprimento, altura, inclinação e número de degraus na estrutura dos corredores e câmaras, pode-se calcular o significado profético que essas medidas indicam. Elas correspondem às datas principais da história da humanidade. A altura do corredor significa o desenvolvimento da humanidade. Quando é alto, traça um período de progresso. Quando é baixo, uma fase de descida. O corredor descendente de entrada, após breve trecho, divide-se em 2, um ascendente e outro descendente. De acordo com o Livro dos Mortos, este primeiro trecho representaria um período de preparação da humanidade, desde a época da construção da pirâmide até o ponto desta primeira bifurcação, que exprime o êxodo dos hebreus. O corredor descendente seguinte, que termina em uma câmara debaixo da terra, significa a degradação do homem, que, recusando-se a cumprir o esforço da evolução, decai cada vez mais na matéria. Significa o fim reservado às forças do mal, como já vimos. A câmara subterrânea onde termina este corredor fica muito abaixo dos alicerces e está construída de cabeça para baixo. O teto é liso e o pavimento é de pedra vermelha. Segundo o Livro dos Mortos, isto significa a eterna subversão dos valores, porquanto, revoltando-se contra Deus, caminha-se para terminar de cabeça para baixo. Sigamos agora o corredor ascendente. Ele vai desde o êxodo de Israel até uma segunda bifurcação, que exprime o nascimento de Cristo e que representa o início da espiritualidade. Neste ponto, inicia-se em frente o corredor horizontal, que vai até a Câmara da Rainha e, a pequena distância mais adiante, um pouco mais alto, leva ao ponto que assinala o ano da morte de Cristo, 33 DC, onde abre-se para cima a grande galeria, com 50 metros de comprimento e quase 9 metros de altura, que leva à Câmara do Rei. Esta galeria assinala um período de progresso devido à luz do cristianismo e da ciência. O salto para o alto coincide com a crucificação de Cristo. Este corredor termina com os nossos tempos e chegaria justamente a agosto de 1914, isto é, à Primeira Guerra Mundial.
Neste ponto, a mensagem torna-se mais pormenorizada, indicando a plenitude dos tempos em que se realiza. No fim do grande corredor, temos com efeito um degrau na abóboda, onde esta se abaixa. Para passar por aí, é necessário curvar-se. Este é o primeiro abaixamento, depois do qual o corredor se levanta novamente, o que significa uma retomada do progresso. Depois, o corredor se abaixa mais uma vez, sendo novamente necessário inclinar-se para passar por ele. De acordo com o Livro dos Mortos, este seria o período de caos, da descida ao materialismo, como ocorre em nosso tempo. Após uma retomada, temos então uma segunda queda, que corresponde à segunda passagem baixa. Conforme o Livro dos Mortos, a segunda passagem baixa significa a humilhação final. Este seria um período de anticristos. Segundo Nostradamus, isso ocorreria ao tempo do sexto, sétimo e oitavo anticristos, que iria de 1966 a 1996, quando se fecharia então a história do mundo cristão. Santa Hildegarda coloca o nascimento do anticristo entre 1955 e 1980. Ana Catarina Emmerich o coloca por volta de 1960. Rosehauser fala de um só, nascido em 1950. Solovien o coloca em 1954. A Grande Pirâmide, com as medidas deste corredor, anunciaria o nascimento dele em 1936. Mas isto pode significar também um princípio, uma ideologia. Chega-se assim à Câmara do Rei, uma vasta sala com 10 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de altura, sem ornamentos, com um sarcófago aberto de granito vermelho. Também no Livro dos Mortos, o túmulo aberto na Câmara do Rei está no último capítulo. Aqui termina a mensagem, ou seja, no ano 2001, a última data da pirâmide, fim do velho mundo e início de uma nova era. Mas há também outra voz que nos chega de longe no tempo. É o profeta Daniel, que explica a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o seu sonho, revelando o que deve ocorrer no fim dos tempos. E eis a visão da grande estátua, cuja cabeça é de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, uma pedra feriu a estátua nos pés, que eram de ferro e de barro, e os fez em pedaços. Junto também foram feitos em pedaços o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, que se tornaram como palhas secas no chão e foram levados pelo vento, de sorte que não se achou lugar para eles. A pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. Daniel, capítulo 2, versículos de 26 a 35. O próprio Daniel explica o significado do sonho. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro da estátua. Surgirá depois um reino mais baixo, de menor valor, que é o peito de prata. Depois um terceiro, que é o ventre de cobre. A seguir um quarto, duro como ferro, que é representado pelas pernas de ferro. O fato de que a seguir os pés sejam em parte de ferro e em parte de barro, significa que aquele reino estará dividido, sendo duro numa parte e fraco na outra. As partes não poderão unir-se entre si, assim como o ferro não pode misturar-se com o barro. Nos dias desse reino, Deus fará surgir outro reino, que jamais será destruído em toda a eternidade. Ele despedaçará e consumirá todos aqueles reinos, mas ele mesmo durará eternamente. Daniel, capítulo 2, versículos de 36 a 45. Muitos estão de acordo em ver, na cabeça de ouro, o reino da Babilônia.
no peito, o da Pérsia, como o reino de prata, no ventre, o da Grécia, como o reino de cobre, nas pernas, o de Roma, como o reino de ferro. Há uma descida ao longo das várias partes do corpo, em paralelo a uma descida no valor material que compõe as partes. Depois, esse reino será dividido, ou seja, o Império Romano entre Roma e Bizâncio, império que, por mais tentativas que se fizessem, a exemplo de Carlos Magno e Napoleão, jamais se reuniu. Os vários fragmentos não puderam, de fato, juntar-se novamente, assim como o ferro não pode misturar-se com o barro. É assim a Europa até hoje, em parte dura, em parte fraca. Nos dias desse reino, quando as coisas se acharem nessas condições, o profeta Daniel continua, abre aspas, Deus fará surgir um reino que jamais, na eternidade, será destruído. Ele despedaçará e consumirá todos aqueles reinos, mas ele mesmo durará eternamente. Fecha aspas. Não parece esta a mesma visão do Apocalipse, mas vista de mais longe? E qual poderá ser esse novo reino que consumirá todos os outros e durará eternamente, senão o reino de Deus anunciado pelo Evangelho? Só ele, sendo de origem divina e de natureza espiritual, poderá permanecer sem ser destruído e durar eternamente. E não significará essa intervenção direta de Deus, aquela já por nós mencionada manifestação do pensamento e da vontade da história, arrastando como uma onda homens e acontecimentos para a consecução dos fins pré-estabelecidos no determinismo da lei que agora impunha as rédeas da humanidade? Então diz o profeta Daniel, abre aspas, uma pedra feriu a estátua nos pés, que eram de ferro e barro, e os despedaçou. E juntos foram despedaçados o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, que se tornaram como palhas secas no chão, carregadas pelo vento, e não se achou mais nenhum lugar para eles. A pedra que feriu a estátua torna-se um grande monte e ocupa toda a terra. Daniel, capítulo 2, versículos 34 e 35. O despedaçamento de todos os elementos componentes dos vários reinos não estará exprimindo em termos mais genéricos os flagelos destruidores do mundo atual expressos pelo Apocalipse? O que mais pode ser a estátua com pés de ferro e barro, senão a humanidade, que pretende amparar-se na matéria ao invés de fazê-lo no espírito? E o que será a pedra que fere esta humanidade, senão a mão de Deus, que fere o homem pelo seu cego materialismo? Mas tudo desaparecerá como palha ao vento. Esta é a queda da Babilônia do Apocalipse, da grande Babilônia, mãe das fornicações e das abominações da terra. E a pedra que ferirá a estátua se tornará uma grande montanha e encherá toda a terra. É a vitória de Cristo, o triunfo final de Deus sobre as forças do mal. Mais pormenorizado, porque mais próximo, o Apocalipse repete o mesmo motivo. Eis então que o profeta Daniel nos traz uma nova confirmação, que evoca e reforça as precedentes. Tudo concorda. O Apocalipse, Nostradamus, Malaquias, a astrologia, as pirâmides, o profeta Daniel, assim como nossas pesquisas racionais e a lógica do sistema em que elas se baseiam. E quem sabe quantas outras concordâncias poderão ser descobertas ainda. Tudo em concordância nos diz que estamos nos tempos apocalípticos. Quem pode afirmar que forças extra-humanas não queiram hoje intervir na história? Quem poderia impedi-las? O que dizer quando tantos argumentos lógicos e históricos e tantas vozes diversas convergem para este mesmo ponto? Os ciclos históricos se repetem, no entanto, contêm em seus movimentos
tantos fatores imprevisíveis para o cálculo das probabilidades imediatas que nada nos deve surpreender. Da vida e da obra de Cristo, os políticos e homens de ação de seu tempo nem se aperceberam. Vivemos em tempo de grande amadurecimento no bem e no mal, de grandes mutações. Tudo isso nos explica e nos indica a possibilidade de uma intervenção direta do pensamento e da vontade da história na direção dos destinos da humanidade. Quando a humanidade é tão louca que traspassa o limite, arriscando perder-se, Deus acorre para a salvação de todos. A presença de uma lógica e, portanto, de um pensamento diretivo na história, nós o vimos racionalmente, não é uma fantasia. Um sistema completo, desenvolvido em nossos volumes precedentes, converge para este conceito e reforça esta tese. Deus é tudo e opera também na história. Basta que Deus se retire do mundo para que ele caia nas mãos das forças inferiores ávidas de cisão, forças satânicas que se manifestam lançando-se umas contra as outras. É a destruição de todas. E agora a humanidade está nesse caminho. Quando a medida das maldades estiver saturada, o homem ficará abandonado. A intervenção de Deus agora aparece como negativa, porque o homem, enceguecido na revolta, realiza ele mesmo, com suas mãos sobre sua carne, a operação cirúrgica de sua depuração. Suprimido o amor evangélico, que é o único a dar espírito de paz, só resta a guerra de todos contra todos. Mas, após este indispensável período de autodestruição humana, virá a fase reconstrutiva, em que Deus se manifestará de forma positiva, não como abandono às forças inferiores para a demolição do velho e do estragado, e sim como atividade criadora da nova civilização do Espírito. Achamo-nos hoje na fase de contraste, tendo de um lado o velho mundo, bem enraizado nas realidades concretas, materialista, teimosamente agarrado à terra e lutando para impor-se e sobreviver, e de outro lado o novo mundo em formação, espiritual, sustentado pelos impulsos da vida, que caminha pela vontade da história, pelo comando da lei, pela presença de Deus. Este novo mundo, que representa o porvir da evolução, está em luta para sobrepor-se ao velho mundo, que representa o passado e que a vida, a história e a própria lei de Deus repelem, porque tudo deve subir. O atual momento histórico é a expressão viva de uma fase decisiva na luta entre o bem e o mal, em torno da qual gira a história do mundo. É a luta de Deus contra Satanás, como a descrita no Apocalipse. É a luta dos anticristos e cataclismos, como nos dizem os videntes. É um amontoar-se de civilizações e de eras, como nos revelam as constelações e planetas. É a história da humanidade, como nos são narradas pelas pirâmides e resumidas pela visão do profeta Daniel. Mudam as imagens e os pormenores dos acontecimentos e das datas, mas permanece um fundo idêntico. Os pormenores não interessam a nós. O que nos interessa é ter achado o grande fio condutor da história e ver que, no conjunto, todas estas visões, ainda que diferentes nas formas, concordam e sobrepõem-se, reforçando assim umas às outras. Antes de ouvir estas vozes, interrogamos a história e a lógica dos fatos e obtivemos a mesma resposta. Toda essa convergência de elementos históricos, de vozes e de raciocínios confirma-nos naquela segurança que já nos fora dada pela intuição, de que, sejam quais forem os pormenores do processo, alcançaremos nesta segunda metade do século XX a plenitude dos tempos. Vivemos num período apocalíptico,
em que o mundo passa de uma civilização que desmorona a uma nova que surge. A primeira parte do trabalho foi confiada às nações destruidoras. A segunda caberá às reconstrutoras. Mas todas obedecem ao mesmo princípio diretivo, que quer realizar finalmente um mundo onde se caminhará pelas estradas da justiça e não mais pelas da prepotência. Este é um anseio instintivo que está no coração do homem. É um sonho milenar da humanidade. E tudo que é instinto e fala irresistivelmente partindo do coração tem uma significação biológica, é uma ânsia vital que terá de realizar-se. Cristo, que na primeira vez veio em corpo para amar e semear, voltará em espírito para julgar e ceifar, a fim de que o rebelde impenitente seja expulso, as forças do mal sejam liquidadas e os bons, que tanto sofrem, sejam finalmente chamados à plenitude de vida. Os bons sofrem, mas estão protegidos, e amanhã vencerão. Os rebeldes creem que vencem, mas perderão. Os bons constroem em silêncio nos valores imperecíveis do espírito. Os rebeldes constroem às avessas, com estardalhaço, nos valores falsos da matéria e terminam destruindo a si mesmos. Mas todos colaboram juntos sob a direção de Deus, cuja vontade é que se chegue agora à realização da nova civilização do terceiro milênio, que representa na Terra o advento do reino de Deus. Final do capítulo 8 e final do volume Profecias.